Vamos então à nossa janela final, aqui do projeto que a Software House utiliza, né? Essa janela, ela é chamada pela janela anterior, como nós já vimos, tá? Então nós temos aqui a grid, que vai carregar as mensagens, tá? Essa parte aqui, o cliente dataset, a grid, o timer, as actions, é quase igual ao que nós vimos lá na janela de suporte do usuário, tá? A diferença aqui é que nós temos agora uma outra grid, que é para carregar os arquivos, tá? E esses arquivos eles são carregados através desse cliente dataset arquivo, né? Só que não, ele não fica consultando a cada segundo, assim como ele faz com as mensagens, tá? Nós temos uma action para consultar os arquivos, né? Quando o técnico ele quer saber se tem arquivo, se o usuário mandou algum arquivo, ele então clica nesse botão e aí os arquivos que foram enviados pelo usuário são carregados aqui nessa região. Nós temos ainda um outro componente aqui, que é esse OLE Container, né? Quando eu clicar aqui em abrir arquivo, tá? Ele vai, através desse OLE Container, exibir o arquivo de acordo com o programa padrão para aquele tipo de arquivo que está definido no sistema operacional. Tá? Vamos então ao código fonte, né? Região infra. Aqui na região infra aparece logo de cara o timer, né? E aqui, olha, eu desabilito o cliente dataset do chat, seto o cliente dataset no controller do chat, faço a consulta pelo ID do chamado, vou para o último registro e habilito os controllers. Isso acontecendo a cada segundo, né? E aí o mesmo to-do. Penso numa maneira de otimizar isso daí. Tá? O mesmo to-do lá do usuário aparece aqui também. Tinha um to-do aqui nessa janela, aquela que é relacionado ao técnico, né? O cliente não loga no servidor de chamados. E o técnico, o que fazer no caso dele? Nós já falamos sobre isso, só para chamar a atenção que tem esse to-do aí. Legal. Eu tenho então aqui o edit mensagem keydown, mesma coisa que faz lá na aplicação do usuário, pressiono o Enter, chama a action enviar mensagem. O draw column cell, ele vai agora pintar a mensagem do suporte de cinza, né? Lá na aplicação do usuário ele pinta a mensagem do usuário de cinza, apenas para o suporte saber quais são as mensagens dele e do usuário, facilitar a visualização ali. Nas actions, eu tenho a action abrir o arquivo, né? Então ele vai pegar o caminho do arquivo que está no cliente dataset, que vai ser carregado lá do banco, e através do OLE ele vai criar um link para esse arquivo aí e vai exibir esse arquivo para o usuário, né? No caso aqui o técnico, tá? Action consultar arquivos, ele desabilita o cliente dataset arquivo, seta ele no controller, faz a consulta passando o ID do chamado, vai para o primeiro registro e habilita os controllers. Simples assim, tá? E a action enviar mensagem, essa aqui é quase que igual a action enviar mensagem lá do usuário. A diferença é que aqui nós colocamos suporte e lá nós colocamos usuário, tá certo? Então instancia um chat, passa o ID do chamado, passa a mensagem, a data e a hora, insere, né? E como o timer aqui ele está carregando, essas mensagens elas vão aparecer tanto aqui para o técnico como lá para o usuário que também tem um timer sendo carregado. Action sair, ele desabilita o timer e fecha a aplicação. Então, sem muito segredo, né? Maior preocupação aqui é a de não ficar a cada segundo trazendo todas as mensagens daquele chamado. A mesma maior preocupação que nós temos lá na aplicação do usuário. Na aplicação do usuário tem uma outra preocupação que não foi nem mencionada, né? Porque não vai entrar aqui no escopo, que é a de o usuário ele conseguir abrir um chamado já existente. Um chamado ficou aberto, ele fechou lá a tela, e agora, como é que ele faz? No nosso escopo aqui, ele tem que abrir outro chamado. E faz tudo de novo no outro chamado. Mas seria bom, né, que você deixasse uma opção aí para o usuário ele conseguir visualizar os chamados dele, conseguir abrir o chamado de novo, tá certo? É legal que você implemente isso daí. Bom, na próxima aula nós vamos ver como é que funciona a integração do ERP com essa janela de chamado, né? Nós vamos abrir lá o cadastros base e ver como é que rola essa integração aí entre as aplicações.